Irmãos queridos, boa noite. Que a maravilhosa graça e a doce paz de Jesus estejam sobre todos nós. Vamos, queridos, abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, irmãos queridos, nós vamos ler hoje a partir do verso de número 12. Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 12 até o versículo 17, até o final do capítulo. Eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 12. Nos diz assim a santa, preciosa palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, o Senhor para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, nós reconhecemos, como acabamos de cantar, que Tu és o Rei das nações. Como aprendemos em Apocalipse 15, Tu és o Rei das nações. Grandes e admiráveis são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Quem não temerá, quem não glorificará o Teu nome? E, ó Pai, a Tua palavra é preciosa. A Tua palavra, ó Deus, é viva, eficaz. A Tua palavra é necessária. Quantos adentraram neste local, ó Deus, com dúvidas, com angustiados, com coração pesaroso, aflitos, que o Senhor, através da Tua bendita e preciosa palavra, nos ensine que só Tu és Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Santo, Soberano, que controla todas as coisas, que saiamos daqui, ó Deus, nesta noite, confiados, descansados no Senhor e no Teu poder. Instrui o Teu povo agora, Pai, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Eu não sei se você tem acompanhado nesses últimos dias as notícias a respeito da grande tempestade que estava se aproximando do Japão. É possível que você tenha acompanhado e até orado por isso. Uma grande tempestade, um tufão, e chegou. Perdeu um pouco de força, mas chegou ao Japão. As notícias são de destruição, não nas mesmas proporções de outras tempestades, mas mortes. No início da semana, no início da tarde, eu li que são pelo menos 30 pessoas que morreram e mais de 15 estão desaparecidas. Acontecimentos, irmãos, como esse, trazem perguntas, fazem com que surjam perguntas do tipo: por que Deus, sendo bom, permite morte? Por que Deus, sendo bom, permite catástrofes, desastres? Por que Deus, sendo bom, permite a morte de pessoas? Em situações como essas, perguntas do tipo: se Deus é poderoso, por que Ele não impediu tragédias? Se Deus é poderoso, por que Ele não impediu que o mal fosse feito também por parte de pessoas? Perguntas, muitas delas até justas. Perguntas carregadas de dúvidas, algumas questões teológicas.
A chamada, por exemplo, o nome técnico, teodiceia. Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Certa feita, perguntaram isso, reverendo Volkan, um aluno de filosofia, tinha cursado apenas o primeiro semestre de filosofia, e veio com essa pergunta: por que Deus, sendo bom, permite o mal, permite que pessoas boas morram? E ele respondeu para o aluno: você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é: por que Deus, sendo santo, justo, sabendo o que eu pensei na noite passada, não me matou? Essa é a pergunta certa, disse ele. Mas fato é, meus irmãos, que perguntas a respeito da bondade de Deus versus o mal no mundo têm sido feitas há muitos anos. Questões desse tipo, a respeito da origem do mal, a respeito do porquê Deus permite situações que trazem dor e sofrimento, elas têm sido feitas e muitas delas são justas. E esse tipo de questão, meus irmãos, permeou o coração de Abacuque. Após ele ter questionado a Deus sobre o silêncio do Senhor, como nós vimos dos versos 2 a 4, e depois da resposta do Senhor, como nós vimos dos versículos 5 até o versículo de número 11. São respostas, meus irmãos, que Deus trouxe a Abacuque, que trouxeram mais dúvidas e mais questões ao coração do profeta do Senhor. O drama do profeta não era a realidade da disciplina de Deus ajudar, mas o método que Deus usaria nessa disciplina. Nós vimos no domingo passado que Deus responde para Abacuque: você está questionando então porque eu estou em silêncio diante do pecado da nação? Eu vou agir, calma. E Deus diz: eu vou suscitar os caldeus, nação terrível, perversa, pessoas más, pessoas violentas, pessoas que não respeitavam a Deus e a ninguém. E diante, irmãos queridos, da resposta de Deus, só o pensamento de Deus usar um povo mais perverso e cruel do que Judá chocava Abacuque. Quanto mais Deus usar esse povo amargo para disciplinar o povo da aliança. Então, queridos, esta resposta do Senhor a Abacuque, o método que Deus usaria para disciplinar o seu povo, causou grande confusão na cabeça do profeta. Vejam, não causou incredulidade, mas trouxe muitas dúvidas. O profeta não conseguia harmonizar esse fato com sua fé na justiça do governo do Senhor sobre toda a terra. Como pode um Deus sendo bom, como pode o Deus da aliança permitir um povo mau, um povo cruel, para disciplinar o seu próprio povo? E então Abacuque vai responder para o Senhor. Ele pergunta por que Deus estava em silêncio diante do pecado. Deus responde o que faria, e ele levanta outros questionamentos. É por isso que o livro de Abacuque é um livro diferente dos demais livros proféticos. Nós temos aqui esse diálogo, e Abacuque pergunta e Deus responde. Agora Abacuque vai argumentar. E o que é que Abacuque diz, meus irmãos? Em primeiro lugar, é interessante notar no verso de número 12, que antes de Abacuque trazer os questionamentos a Deus acerca do que Deus faria, Abacuque começa a falar do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Verso de número 12: não és tu desde a eternidade? Não és tu desde a eternidade? Pergunta retórica. Sim, Deus é desde a eternidade. Irmãos queridos, Abacuque começa, antes de trazer as suas dúvidas, o seu conflito teológico, Abacuque começa a afirmar quem Deus é. Ele começa a falar acerca da eternidade de Deus. O Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, Ele não foi criado. Ele existe desde quando? Desde sempre. Ele não foi criado. E Abacuque começa, antes de lançar diante do Senhor as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus conflitos teológicos, ele começa declarando: tu és desde a eternidade, não és tu? Uma pergunta retórica. Enquanto os deuses da Babilônia eram ídolos feitos pelas mãos humanas, Abacuque sabia que o Deus de Israel é o Deus que existe de eternidade a eternidade. É aquele, como nós lemos no livro do profeta Daniel, por boca de um homem que Deus humilhou e restaurou, que foi Nabucodonosor, que o reino de Deus é sempre eterno, não teve início e não terá fim.
Sim, meus irmãos queridos, este é o Deus da Bíblia. É o Deus que é desde a eternidade. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não foi produzido pela arte ou imaginação humana, é quem dirige a história. Dr. Martin Lloyd-Jones, já falecido, ele disse o seguinte, que não há nada mais consolador ou tranquilizador quando nos encontramos oprimidos pelos problemas da história e quando desejamos saber o que deva acontecer no mundo, do que nos lembrar de que o Deus a quem adoramos está fora do fluxo da história. Ele, na verdade, é aquele que precedeu a história, Ele é aquele que criou a história. Ele, o Deus eterno, reina na eternidade. Porque Deus é eterno, Ele é imutável em seu propósito, em sua providência, tudo pode mudar, mas Ele não muda, Ele é o Deus eterno. Irmãos queridos, Abacuque começa lembrando de que Deus Ele é eterno. Abacuque começa lembrando de que o Senhor, diferente dos deuses dos outros povos, inclusive dos caldeus que Deus estava suscitando contra o seu próprio povo, o Deus de Israel, o nosso Deus, é o Deus eterno, não foi criado, Ele criou todas as coisas. Sua aliança é eterna, por isso podemos afirmar com fé, não morreremos. Abacuque também descreve Deus, além de descrever como Deus eterno, vejam novamente o verso de número 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e meu Santo, ó Senhor. Ele, além de ser o Deus autoexistente, Ele é o Deus pessoal. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Aliás, vamos falar um pouco sobre essa expressão Senhor. Na sua Bíblia deve estar tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, não está assim? Senhor. Este é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus que o judeu não lê de jeito nenhum. É o Yod-He Vav-Het do hebraico, o que seria equivalente ao YHWH. Como você lê essa palavra? YHWH. Alguns colocaram depois algumas vogais, porque são 4 consoantes, e ficou Yavé ou Javé. Aqueles que pronunciem Jeová, não sabemos qual é a pronúncia correta, muito provavelmente seja mais próximo de Yavé ou Javé. É o nome de Deus. Esse nome de Deus aponta para o fato de que Ele é o eu sou. Lembram-se quando Deus chama Moisés e diz assim, você que vai libertar o meu povo do Egito? E Moisés levanta alguns questionamentos, olhando para ele, ao invés de olhar para o Senhor, e pergunta assim, que eu vou responder quando perguntarem quem me enviou? Deus responde para ele, o eu sou te enviou. Daí vem o nome do Senhor, o eu sou. É aquele que pode dizer eu sou porque não foi criado, Ele é autoexistente. Ele é autoexistente. Significa, eu sou absoluto, autoexistente, antes dele não houve nenhum outro Deus, e depois dele não haverá nenhum outro verdadeiro Deus, só Ele é Deus. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus da aliança. Então, meus irmãos, Abacuque traz à memória o fato de que Deus, Ele é eterno, Ele é autoexistente e mais, Ele é o Deus pessoal. Olha só o que mais Abacuque diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. Que coisa linda isto. Ele não é um Deus distante. Conquanto não devamos ter dúvida de que o Senhor é um ser totalmente outro, Ele não é um igual a nós, Ele não é o nosso amiguinho, Ele não é alguém que nós podemos tratar como você, como um igual a nós, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Santo, incomparável. Nós cantamos ainda há pouco, Santo, Santo, Santo. Ele é o Deus incomparável, em glória, em majestade, em poder. Ele é o Deus transcendente nesse sentido. Existem atributos em Deus que são incomunicáveis, nós não temos esses atributos. Ele é majestoso, Ele é todo-poderoso, e Ele é perfeito, santo e eterno. Agora pensem, irmãos, este Deus transcendente também é um Deus imanente. É aquele que a palavra diz que habita com o puro e contrito
de espírito, de coração. É aquele, meus irmãos, que se faz presente, é aquele que cuida do seu povo, é aquele que veio em Cristo Jesus, o Emanuel, Deus conosco, é aquele que está conosco sempre, é aquele que é o Deus pessoal, não é uma entidade longínqua, não é uma energia cósmica, é o Deus Todo-Poderoso que é pessoal, que é o Deus do seu povo. Eu acho maravilhoso, antes de Deus dar os mandamentos, Ele fala quem Ele é. Ele é o Deus que tirou o seu povo do Egito. Ele é o Deus, antes de Moisés trazer para o povo, lá em Deuteronômio 6, que devemos amar ao Senhor de todo o coração, sobre todas as coisas, Ele diz, quem é o Senhor? É o nosso Deus, é o único e verdadeiro, é o nosso Deus. Davi, ao se referir ao Senhor, no conhecido Salmo 23, ele o chama de meu pastor, que me guia. Irmãos queridos, Ele é o Deus pessoal. Quando Senaqueribe, rei da Síria, estava resolvido a apoderar-se de Jerusalém, Ezequias, rei de Judá, reúne o povo, confiado no Senhor, e diz assim, não temam esta multidão, nem a Senaqueribe, nem esta multidão que está com ele. Vejam, Ezequias, rei de Judá, estava se referindo ao grande exército da Síria, o grande império daqueles dias, alguns anos antes de Abacuque. E ele diz assim, não é preciso temer essa multidão, porque um há conosco, maior do que o que está com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O que Abacuque traz à memória é o fato de que o Senhor é o nosso Deus. Como o salmista, que no Salmo 46 diz que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, porque Ele é o nosso Deus. Abacuque lembra que o Senhor é desde a eternidade, que Ele é o Senhor, o Deus único e verdadeiro, meu Deus. Ele diz o que mais? O meu santo. Deus não é apenas eterno, quanto ao tempo, autoexistente quanto ao seu ser, mas também santo quanto ao seu caráter. Irmãos queridos, Deus é totalmente puro, isento de pecado, Ele é luz e não existe nele treva alguma. Abacuque traz à memória o que cantamos ainda há pouco, o fato de que Deus é perfeitamente santo, o descreve como puro de olhos e que não pode contemplar o mal, nós lemos isso no verso 13. Abacuque, irmãos, está seguro não só da existência eterna de Deus, não só da sua autoexistência, não só da sua pessoalidade, mas também da sua independência de tudo e de todos, porque somente Ele é santo. Somente Ele é perfeitamente santo. Aliás, a santidade de Deus é um atributo que está presente e liga todos os demais atributos. Bondade, fidelidade, amor, justiça, juízo, ira, eternidade. Todos os demais atributos estão ligados por esse atributo da santidade. Mas também, meus irmãos, Abacuque diz, não morreremos. Não morreremos. Ele tem confiança. E ele diz, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele se refere ao Senhor como rocha. E a ideia aqui de rocha é aquele, meus irmãos, que tem poder para nos guardar. É aquele que não muda, é aquele que é imutável, é aquele em quem nós podemos ter confiança. O Deus único e verdadeiro, diferente das divindades, por exemplo, dos mitos, né, da mitologia, Ele não é um Deus que muda de ideia, não é um Deus que tem temperamento que muda de temperamento, não, Ele é o Deus imutável e é o Deus forte, em quem nós podemos ter segurança, esta é a ideia de rocha. E Ele é o Deus soberano, porque Abacuque diz, o Senhor para executar juízo, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque tem absoluta convicção, ou pelo menos ao declarar isso, ele nos parece ter essa convicção, depois ele levanta questionamentos, mas que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque Deus diz, eu suscitarei os caldeus, e Abacuque está confirmando isso. Abacuque está dizendo, Senhor, puseste aquele povo, fundaste para servir de disciplina. Abacuque está dizendo, o Senhor está levantando os caldeus, está levantando o império, que é o Império Babilônio, para executar justiça, para servir de disciplina.
Irmãos queridos, Abacuque está dizendo que ele tinha consciência da soberania de Deus, do controle de Deus, do governo de Deus, como nós lemos lá em Apocalipse 15, o que nós cantamos ainda há pouco. Ó Rei das nações, Ele é o Rei das nações, Ele faz grandes obras, Ele dirige todas as coisas, Ele que é o Deus que é rocha, Ele que é o Deus fiel. Então Abacuque tem a compreensão de que a disciplina não estava a caminho para destruir Judá, mas para trazer restauração. Irmãos queridos, tudo isso Abacuque enfatiza aqui. Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é rocha, Deus é soberano, Deus, Ele é autoexistente, Deus não muda, tudo isso Abacuque declara, para depois ele relatar a sua perplexidade. É interessante isso. Primeiro ele demonstra a sua convicção de quem Deus é. Depois de dizer tudo isso, talvez, quem sabe, na expectativa de dizer, Senhor, o Senhor lembra que o Senhor é tudo isso? E aí ele vai apresentar para Deus a sua perplexidade. Porque se Deus é santo, porque se Deus é rocha, porque se Deus é autoexistente, porque se Deus é eterno, porque se Deus é tudo isso, por que é que os caldeus, povo tão perverso, se levantaria, ou seria levantado por esse Deus contra o seu próprio povo? A partir do verso 13, meus irmãos, nós vemos a perplexidade de Abacuque. Em primeiro lugar, Abacuque questiona como conciliar a santidade de Deus com o uso que ele faz dos perversos. Olhe comigo o verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Percebem o que Abacuque está fazendo? Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor é santo, como é que o Senhor está permitindo isso? Como é que o Senhor está tolerando isso? Abacuque está numa crise teológica, ele tem dificuldade, por vezes nós também temos, em conciliar o ser de Deus com a obra de Deus, a santidade de Deus com a providência de Deus. Como pode Deus, que é todo-poderoso, que está no controle de todos os acontecimentos, que é santo, permitir o mal e ainda continuar sendo santo? Irmãos queridos, é verdade que os caldeus não passavam de instrumentos nas mãos divinas, mas como isso poderia ser conciliado com o caráter de Deus? É isto que Abacuque está questionando. Ele questiona como conciliarão poder de Deus, como conciliar poder de Deus com sua tolerância e silêncio com os agentes da disciplina. É o que ele diz aqui no verso 13. O profeta Abacuque desce a detalhes acerca da ação dos caldeus contra o seu povo. Os caldeus agiriam perfidamente e destruiriam aqueles que eram mais justos do que eles. Na cabeça do profeta é isso que iria acontecer. O povo de Deus não era perfeito, é verdade. O povo de Deus estava em pecado, é verdade. Mas Abacuque tem dificuldade em entender como Deus santo iria usar pessoas piores do povo de Deus contra o próprio povo de Deus. Abacuque, no verso 14, então, ele tenta entender, conciliar o amor de Deus com a entrega sem reservas do povo da aliança nas mãos dos caldeus. Olhem comigo o verso 14. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. Em linguagem figurada, o profeta se queixa de que seu povo está reduzido à condição dos peixes do mar ou dos répteis da terra, que não tem quem os governe, ou que não tem governador sobre eles. Ele está com dificuldade. Durante 40 anos, o profeta Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque, durante 40 anos Jeremias pregou, durante 40 anos Jeremias advertiu o povo de Judá e suplicou para que voltasse para Deus. O que aconteceu? O povo não deu ouvidos, se recusou a ouvir e por isso foi entregue nas mãos dos inimigos. Abacuque tem dificuldade. Abacuque tem dificuldade como conciliar soberania de Deus com autodivinização dos caldeus. Olha os versos 15 e 16. A todos levanta o inimigo com anzol,
pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Quando os homens negam a Deus, eles divinizam a si mesmos e adoram a própria força e o próprio poder. O que Abacuque está dizendo é isso: os caldeus, que vão nos arrastar como um pescador que joga a rede e puxa com facilidade os peixes, eles vão prestar culto às redes, eles vão prestar culto às próprias forças. Como o Senhor que é soberano, como o Senhor que está no governo de tudo, vai permitir que esses homens façam isso? É a dúvida. Abacuque está em crise por ver Deus permitindo o inimigo chegar a tal ponto de glorificar a si mesmo. Como conciliar a providência de Deus com a perseguição implacável do inimigo? Olha o que ele diz no verso 17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Os caldeus, meus irmãos, estavam prevalecendo sobre o povo de Judá em dois aspectos. Estavam usando todos os meios para capturar os judeus. Na figura de linguagem do verso 15 nós vemos isso. E os judeus estavam sendo apanhados como peixes, pescados com anzóis e redes de arrastão, ou seja, os inimigos eram inescapáveis, não tinha como escapar dos inimigos. E isso deixa Abacuque em crise. Eles estavam saqueando as riquezas dos judeus, é o que nós vemos aí no final do versículo de número 16. A Babilônia estava acumulando dentro dos seus palácios as riquezas espoliadas de outros povos. E eles estavam se alegrando com a tristeza e o sofrimento de outros povos. Eles estavam destruindo sem piedade, como nós vemos no verso de número 17. E tudo isso, meus irmãos, causou profunda crise em Abacuque. Eu vou repetir, isso não estava trazendo incredulidade a Abacuque. Ele se refere ao Senhor como autoexistente, como eterno, como rocha, como soberano. Mas estava trazendo dúvidas. Irmãos queridos, dúvidas, elas surgem. E eu quero, então, destacar algumas lições para nós nesta noite. Diante do que nós lemos aqui, que lições nós podemos extrair para a nossa vida hoje? Que lições, meus irmãos, Deus tem para nós hoje? Cerca de 2.600 anos depois de que esse texto foi escrito, o Deus que Abacuque servia e se refere é o mesmo Deus. É por isso que as lições desse texto servem para mim e para a sua vida. Em primeiro lugar, primeira lição, preste atenção. O conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. E quem escreve essas palavras, comentando esse texto, foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário. O conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Sem dúvida alguma, irmãos queridos, os problemas, as calamidades, os sofrimentos batem à nossa porta, à porta do nosso coração, e nos trazem dúvida. Como Asaf no Salmo 77, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Por quê? E, queridos, diante das dificuldades, dos problemas, das situações em que não entendemos, a melhor coisa a fazer, meus irmãos, é lembrar quem Deus é. Abacuque está entrincheirado por problemas internos e por ameaças externas. O profeta do Senhor está perplexo. O profeta do Senhor está cheio de dúvidas e questionamentos. Ele está esmagado pelos pecados do seu povo. E não bastasse os pecados do seu povo, que traziam angústia e questionamentos a ponto dele ter orado, como ele orou nos versos 2 a 4, agora com a resposta de Deus, que suscitaria os caldeus. Isso faz com que Abacuque ficasse perplexo pela invasão da Babilônia. Sua crise foi gerada pelo silêncio de Deus e depois pela voz de Deus. A resposta de Deus à oração de Abacuque deixou mais alarmado do que o próprio silêncio de Deus diante da calamidade. Aquela ideia, o remédio parecia pior do que a cura. Então, nesse beco sem saída, o que lhe trouxe esperança no meio do desespero foi o conhecimento de Deus. O que podia trazer verdadeira esperança para o profeta do Senhor era lembrar quem Deus é. Eu quero dizer que é a mesma coisa para mim e para a sua vida hoje. O problema é que nós invertemos as coisas. O problema, eu tenho dito isso,
é que nós olhamos para Deus na perspectiva das situações. Nós queremos definir a Deus baseado no que acontece. E se acontece uma calamidade, nós vamos questionar, será que Deus é bom mesmo? Ou será que Ele é poderoso mesmo? Não, meus irmãos, nós não devemos definir a Deus baseado nas circunstâncias, nós devemos definir as circunstâncias baseadas em Deus. Nós devemos olhar para o que acontece baseados em quem Deus é, e lembrar que Ele é autoexistente, e lembrar que Ele é santo, e lembrar que Ele é bom, e lembrar que Ele é todo-poderoso, e lembrar que Ele é rocha. Abacuque encontra alívio para a sua dor e resposta para as suas angústias em vários pontos importantes. O consolo é encontrado na meditação acerca da pessoa de Deus. A teologia é o melhor caminho para resolvermos nossas profundas angústias existenciais. Pare de olhar para a situação e comece a olhar para Deus. Pare de olhar para você e comece a olhar para o Senhor. Pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para aquele que é todo-poderoso, santo e bom. Se Ele é eterno, como Abacuque relembra, e toda a Bíblia diz, se Ele é santo, se Ele é fiel, se Ele é imutável, se Ele é soberano, como nós lemos aí no verso de número 12, então a história não está à deriva, e as nossas vidas também não estão à deriva. Irmãos queridos, nós não estamos largados à nossa própria sorte. Nós não dependemos de sorte ou azar. As coisas que nos acontecem não são mera coincidência. Os irmãos estão lembrados da exposição de Ruth, do livro de Ruth, da providência de Deus? Nada é coincidência, tudo é providência. Os caldeus estavam sendo levantados, estavam assumindo o lugar da Síria, estavam obtendo vitória sobre os egípcios. Iriam adentrar em Jerusalém, como aconteceu poucos anos depois. Iriam levar cativo o povo de Deus, não por coincidência, não por um descuido de Deus, mas por providência do Senhor. Às vezes, a providência do Senhor é carrancuda, às vezes ela é amarga, mas ela é necessária. No final vai ser para a glória dEle e para o bem do seu povo. Era um remédio amargo, mas era um remédio que iria curar, iria restaurar. Irmãos queridos, é preciso olhar para o caráter santo de Deus. O povo de Deus não está destruído. Charles Feinberg, ele diz que Abacuque sabe que a natureza do Deus cumpridor da aliança não permitirá que o seu povo seja exterminado. Por isso, meus irmãos, a lição, o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra os questionamentos. O conhecimento de Deus, lembrar do caráter de Deus, dos atributos de Deus, é o melhor antídoto contra as nossas dúvidas e o nosso desespero. A base da confiança de Abacuque é a esperança dupla. Desde os tempos antigos, Ele tem sido o Deus de Israel. Tu és desde a eternidade. E mais, Ele é tão santo que deve punir a impiedade, seja da sua própria nação, seja do inimigo. Então, meus irmãos, não foi por acaso, foi por causa de Deus e do seu caráter que Abacuque pôde dizer, não morreremos, pois o contrário significaria a quebra da aliança. O nosso Deus, meus irmãos, Ele não quebra aliança. Ninguém precisaria ter dúvida de que Deus não destruiria toda a terra com um dilúvio, que Ele preservaria uma família, porque lá em Gênesis 3,15, Ele prometeu que o descendente da mulher viria para ferir a cabeça da serpente. Abraão não tinha dúvidas de que, se fosse necessário, Deus ressuscitaria Isaac. Quando Abraão vai sacrificar o próprio filho, hoje pela manhã eu falava sobre isso na classe dos casais. Me chama a atenção quando Abraão está com o menino, e em determinado momento, quando Abraão vai sacrificar o próprio filho, ele diz para os servos, vocês vão ficar aqui. Eu e o menino vamos subir. E depois de termos adorado, e ele considerava o fato dele sacrificar o próprio filho ao Senhor como ato de adoração, o que ele diz? Voltaremos. E por que Abraão, sabendo que iria sacrificar o próprio filho, matar o próprio filho, diz voltaremos? O autor aos Hebreus diz que Abraão cria que Deus haveria de ressuscitar Isaac, mas Deus não quebraria a sua promessa. Nós sabemos que Deus não permitiu Abraão sacrificar o próprio filho, mas esse mesmo Deus sacrificou o próprio filho para cumprir a promessa, e nos salvar. Irmãos queridos, nós precisamos, ante
diante das dificuldades, diante de situações que nós não entendemos, diante do sofrimento, diante de dúvidas e que são até justas, nós precisamos lembrar do caráter santo, poderoso do Senhor. O consolo é encontrado na meditação acerca da obra de Deus, como nós vemos nos versos 12 e 13. Deus é quem está com o leme da história nas mãos, não é o diabo e não é o homem. Tem pessoas que entendem que é o diabo que está governando. Até porque, como a Bíblia usa a expressão príncipe desse mundo, diz assim, não, é o diabo que está mandando e desmandando, ele que está no controle da história. Outros chegam a dizer assim, não, quem controla o mundo é o ser humano. É o ser humano que controla o mundo. Eu não tenho dúvidas de que nós fazemos o que fazemos porque nós queremos, isso não foge à soberania de Deus. Eu não tenho dúvidas de que nós temos responsabilidade completa pelas nossas ações e atitudes, mas eu não tenho dúvida de que nada disso foge ao fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O levantamento da Babilônia no cenário político mundial foi obra de Deus. A disciplina de Judá por meio dos caldeus também é obra de Deus. Não é a megalomaníaca a Babilônia que está no controle da situação. Não é Nabopolassar, não é Nabucodonosor que estavam no controle da situação. Era Deus. O consolo é encontrado também, meus irmãos, no conhecimento dos propósitos soberanos de Deus. Abacuque tem plena convicção de que o propósito de Deus em relação ao povo de Judá não é destruição, mas disciplina. Disciplina para restauração. Irmãos queridos, o projeto de Deus não é destruir o povo da aliança, mas restaurá-lo. O fim da linha é salvação, não condenação. Então, por isso, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, nessa lição preciosa, que nós precisamos lembrar do caráter de Deus. Diante das dúvidas, dos questionamentos, do sofrimento, não olhe para a situação, tire os seus olhos da situação, tire os seus olhos de você mesmo, olhe para o Senhor. E o que você tem que se lembrar do que Abacuque diz no verso 12? O Senhor é desde a eternidade, o Senhor é o Deus da aliança, palavra Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é santo, nós não vamos morrer. Aqui não morreremos, não é que nós não vamos passar pela morte física, nós não seremos aniquilados. Você pode ter essa certeza, você não será aniquilado. Romanos 8. Você se lembra de Romanos 8? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, meus irmãos, poderá nos separar do amor de Deus. Isso significa que nada pode nos aniquilar. Nem mesmo a morte, olha que interessante, nem mesmo a morte poderá nos aniquilar, porque nós pertencemos ao Senhor. E nós temos a bendita certeza, a mesma certeza que Davi tinha ao terminar o Salmo 23, dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós podemos ter essa certeza, de que nada poderá nos aniquilar. Foi Deus quem nos criou, foi Ele quem nos comprou, e nós habitaremos com Ele para todo sempre. Lutero tinha esta certeza. Nesse mês da Reforma, nós nos lembramos de forma especial, e Lutero, ao escrever o famoso e conhecido hino Castelo Forte, alguns dizem que é baseado no Salmo 46, que diz que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Lutero se refere ao Senhor como o nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo o transe agudo. Os irmãos, se lembram como ele termina o hino? Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa é a ideia de não morreremos. Abacuque sabia que Deus estava suscitando os caldeus, e ainda que ele não estivesse entendendo, conseguindo conciliar a soberania de Deus com a maldade, a santidade de Deus com o pecado dos caldeus, Abacuque sabia de uma coisa, não morreremos, não seremos aniquilados, o povo de Deus não seria destruído. De fato, irmãos,
No cativeiro babilônio, houve muito sofrimento, morte, mas o remanescente fiel foi preservado. E Deus preservou o seu povo. E nem mesmo a morte pôde separar aquele que pertence ao Senhor do próprio Deus. Nós aprendemos, irmãos, nessa noite, esta lição preciosa. O conhecimento de Deus é um antídoto contra as nossas dúvidas, contra a desesperança, contra o desespero. Uma outra lição que nós aprendemos, irmãos, é a respeito da oração. Os irmãos percebem o que Abacuque faz? Ele ora, ele coloca diante do Senhor de forma respeitosa e humilde as suas dúvidas, os seus questionamentos. Nós devemos agir com temor, mas podemos colocar diante do Senhor. O desabafo com Deus pode ser uma experiência libertadora. Ele diz no verso 13, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente. O Senhor é santo, por que o Senhor está tolerando isso? Ele está colocando de forma humilde e respeitosa o seu questionamento. Senhor, por que, Senhor, o Senhor está agindo assim? Eu não estou entendendo. Ele, meus irmãos, desabafa com o Senhor. Ele coloca diante do Senhor os seus questionamentos. Abacuque tem um conflito teológico, como nós vimos, e ele coloca diante do Senhor. Aprenda a colocar os seus conflitos diante de Deus. Essa é uma lição também preciosa. Depois de lembrarmos quem é Deus, ninguém melhor do que o Santo, o Todo-Poderoso, o Sábio, o Eterno, para colocarmos diante dele as nossas angústias, nossas dúvidas, nossos questionamentos. Como eu disse, não é problema ter dúvidas, o problema é incredulidade. O problema é incredulidade. Eu não sei se você leu a mensagem pastoral do boletim. Na semana passada nós vimos sobre o conceito do bem. Era para eu ter comentado durante a mensagem, a pastoral do boletim da semana passada, eu me esqueci. Mas na semana passada, a Amy Baker fala sobre ajustar o conceito do que é o bem, do que é bom. E a disciplina, talvez você diga, isso não é bom, mas a disciplina é boa no sentido de ter um propósito abençoador. Na pastoral do boletim de hoje, escrita pela Bianca Ribeiro, ela fala sobre o processo consciente de confiar. Olha que interessante na coluna do lado direito. Quando as circunstâncias são humanamente incontroláveis, nos conscientizamos de que precisamos desesperadamente de alguém, esse alguém está com letra maiúscula porque se refere a Deus, alguém em quem confiar. E por isso Deus, em sua infinita misericórdia, nos deixou muito encorajamento em sua palavra, para que coloquemos nossa confiança nele. E ela vai discorrer sobre isso, depois você pode ler com mais calma um boletim, mas ela vai falar que o que nós precisamos é confiar no Senhor. As dúvidas, elas surgem, as dúvidas, elas são até legítimas, diante de situações em que não entendemos, diante da morte de um ente querido, diante de uma tragédia. As dúvidas, elas surgem, elas brotam, o que nós não podemos é dar lugar para a incredulidade. Abacuque, ele tem dúvidas, mas ele continua confiando no Senhor. Essa é uma lição importante. As dúvidas não podem nos levar à incredulidade. Você pode ter dúvidas, você pode não entender, mas nunca deixe de crer no Senhor. Talvez cheguemos até o ponto de dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo porque isso está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Isso tem algum propósito abençoador, e eu vou continuar confiando. Sim, meus irmãos, é nesse livro que nós lemos que o justo viverá por fé. Palavras que o apóstolo Paulo repete em Romanos, palavras que atingiram em cheio o coração de Lutero. O justo viverá por fé. Eu posso não entender o porquê da doença, mas eu posso crer que Deus está no controle de todas as coisas e nada é por acaso. Ore, coloque diante do Senhor as suas dúvidas, mas não deixe de crer. A oração pode ser a maneira mais adequada de buscarmos respostas para a nossa aflição. A oração é um instrumento glorioso de intimidade com Deus e também de arejamento da nossa alma nos momentos de turbulência. Eu quero terminar, meus irmãos, trazendo algumas breves aplicações para mim e para a sua vida. Bom, se nós aprendemos que o conhecimento de Deus é antídoto contra o desespero, contra a incredulidade, então, eu digo para você que quando os dramas da história parecerem sem sentido para você,
Você precisa parar para meditar sobre quem Deus é. Quando os dramas da história parecerem sem sentido para nós, nós precisamos parar para meditar sobre quem é Deus. Devemos olhar para o seu ser, seus decretos e suas obras. Mais uma vez, vamos parar de olhar para as circunstâncias e para os problemas e para nós mesmos e vamos olhar para o Senhor. Sobre os atributos de Deus, nós vimos que Abacuque mencionou a eternidade, que aponta para Deus controlando a história. Lá em Isaías 46:10 nós lemos isso. É Deus quem controla a história. Para quem sofre com agruras temporais, não se pode apelar para um Deus temporal. É preciso recorrer a quem está fora e além do tempo. O socorro do tempo presente só pode vir de quem criou o tempo e controla o presente, e controla o passado e controla o futuro. Eu não sei o que você está passando ou o que você vai passar, mas saiba de uma coisa, disso eu sei. Nós podemos e devemos buscar conforto, consolo, forças naquele que controla todas as coisas, naquele que está acima do tempo, naquele que criou o tempo. Se Deus é desde a eternidade, Ele o será por toda a eternidade. Isso faz com que o Deus inabalável seja a única esperança de um povo à beira da destruição. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nos momentos de crise, de dificuldades e de dúvidas, não tente ser racional, a ponto de estar disposto a questionar algum atributo de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu citei ainda há pouco a questão desta forte tempestade que atingiu o Japão. Isso me fez lembrar que no dia 26 de dezembro de 2004, você vai se lembrar disso também, uma grande tragédia atingiu o sudeste da Ásia. Tsunami, onda gigante, 250 mil pessoas morreram. Está lembrado disso? Quantos questionamentos e quantas bobagens foram ditas até por pastores famosos do nosso país. Aqueles que tentam encontrar respostas na racionalidade humana, dizendo, bom, se tragédias acontecem, se o mal existe e acontece, é porque Deus ele é poderoso, mas Ele não é tão bom assim. Há um teólogo americano, reverendo Heber Júnior até cita no seu livro Triunfo da Fé, onde ele expõe Abacuque, um teólogo americano chamado John Hott, rejeita a bondade de Deus. E há um outro teólogo, e muitos teólogos, que rejeitam a onipotência de Deus, como David Griffin. John Hott está convencido da soberania e onipotência de Deus. Acha até que Deus poderia ter evitado o holocausto, mas ele optou por não fazê-lo, porque tem um lado negro de sua natureza. Ele não nega a onipotência de Deus, ele não nega a soberania de Deus, ele não nega o poder de Deus. Mas por que o holocausto aconteceu? Porque Deus não é tão bom assim. Há um lado obscuro, negro, do caráter de Deus. O outro teólogo, David Griffin, ele não nega a bondade de Deus. Ele vai negar um outro atributo. Ele vai negar o poder de Deus. David Griffin, ele vai negar a onipotência de Deus. David Griffin, representante da teologia do processo, afirma que Deus, assim como a criação, também está em desenvolvimento. Ele não pode evitar o curso de uma doença fatal ou impedir que os homens façam o mal. Tudo que Deus faz é promover o bem por intermédio da persuasão, ou seja, promover pesquisa médica para combater a doença, ou programas que valorizem a ética para minimizar a maldade humana. Sabe qual é o problema? Um nega a bondade de Deus para justificar o mal que acontece. O outro nega o poder de Deus para justificar as coisas que nós não entendemos. Mas nenhuma dessas explicações tem respaldo bíblico, porque ensina que Deus, além de ser perfeitamente bom, Ele é perfeitamente, soberanamente poderoso. E aí talvez venha a nossa questão, e era a questão de Abacuque, como um Deus bondoso e todo-poderoso permitir essas coisas. Talvez eu e você nunca iremos entender algumas das coisas que acontecem. Mas não vamos tentar negar algum atributo de Deus para que o nosso raciocínio faça sentido. Um Deus que não seja bom não é confiável e traz desespero,
Porque se Deus não é bom, qualquer coisa pode acontecer conosco, porque pode ser que Ele queira nos castigar e brincar conosco. Um Deus que não é todo-poderoso, pode ser que Ele seja bom e queira nos ajudar, mas isso nos dá desespero, porque Ele não vai poder nos ajudar quando nós precisarmos. Mas o que nos traz perfeita, ou eu diria completa confiança e segurança, é que o Deus a quem nós servimos, Ele é perfeitamente bom, e Ele é todo-poderoso e dirige todas as coisas. De forma que eu e você talvez nunca entendamos algumas coisas que aconteçam no mundo, ou que aconteçam na nossa própria vida e família. Mas nós nunca precisaremos duvidar, e nunca precisaremos deixar de descansar no fato de que Ele continua sendo bom, e de que Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Eu não poderia terminar essa mensagem sem ler as palavras daquele que foi contemporâneo de Abacuque, Jeremias, lá no seu livro de Lamentações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Lamentações, capítulo 3. E eu quero terminar esta mensagem lendo com os irmãos esta passagem. Volte aí um pouco, Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 21. Lamentações 3, a partir do verso 21. Jeremias estava profundamente angustiado, mais do que Abacuque, eu diria, pelo que nós lemos nos primeiros versículos do capítulo 3. Até que ele para. E a semelhança de Abacuque, o verso 21, o que ele diz? Vamos ler juntos? Verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos queridos, o que um homem em profunda angústia, em aflição, podia trazer à memória? O que podia trazer esperança ao coração, à alma e à mente do profeta de Deus? Versos 22 em diante, eu quero ler com os irmãos. Vamos ler? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Até aqui. O que Jeremias trouxe à memória que podia trazer esperança? Nosso Deus é um Deus misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Talvez eu e você nunca vamos entender algumas coisas que nos acontecem ou que sobrevêm a este mundo caído. Mas de uma coisa é certa, o Deus a quem nós servimos, Ele carrega pessoas miseráveis como nós no coração. Miseruscardia, misericórdia. O que o profeta traz à memória que podia trazer esperança? Final do verso 23, grande é a tua fidelidade. Porque Deus é rocha, como disse Abacuque. Ele é confiável, Ele não é como eu e você, Ele não muda, Ele não quebra aliança, Ele não é um Deus temperamental, Ele é um Deus confiável, um Deus que eu e você nós podemos descansar, confiar e nos alegrar nele. Ele é fiel. O hino famoso diz: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Tudo criaste, na terra e nos ares. Deus, Ele é fiel, Ele não muda. O que podia trazer esperança a Jeremias? Ele diz no verso, ainda na continuação, no verso de número 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, diz ele no verso 25. Além de Deus ser misericordioso, fiel, Ele é bom, Ele é bom. É por isso que nós podemos fazer como diz Jeremias no verso 26, aguardar a salvação do Senhor, em silêncio, sem nos desesperarmos.